Você já ouviu falar do burnout financeiro? Uma doença que tem acometido cada vez mais brasileiros. Cada vez mais pessoas estão sendo atacados pelas garras dessa doença que é tão silenciosa e talvez você nem saiba que seja acometido por ela. Por exemplo, você já teve aquela sensação de estar correndo atrás das contas, nunca ter dinheiro suficiente ou a preocupação excessiva com o seu futuro financeiro? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o burnout financeiro, quais são os seus sintomas, quais são as consequências dos sintomas, bem como algumas medidas que você pode adotar para minimizar ou eliminar de uma vez essa doença. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você mais uma vez. O burnout financeiro pode ser configurado, pode ser conceituado como o esgotamento físico e psicológico devido ao acúmulo de preocupações com dinheiro, trabalho e obrigações financeiras. E tudo isso é agravado com 3 fatores que acontecem muito no nosso país: o aumento do custo de vida, o endividamento populacional e a defasagem salarial. São 3 fatores que pioram ainda mais o burnout financeiro. O aumento de custo de vida, por exemplo. Eu não sei se você sabe, mas uma das métricas, uma das formas de você medir a inflação, o que representa o aumento ou a diminuição do custo de vida, é por meio do IPCA. Segundo dados do próprio IBGE, o último IPCA, o IPCA 15 que divulgou, a inflação variou nos últimos 12 meses entre 4% e 5%. E você pode dizer, Rodrigo, 4% e 5% é pouca coisa. Contudo, nem sempre a inflação divulgada ela corresponde com a inflação de fato vivida por você no seu dia a dia. Eu tenho certeza que o aumento na carne, que o aumento nos legumes, que o aumento na sua comida não foi de apenas 4% nos últimos 12 meses. Por exemplo, se você utiliza transporte por aplicativo, esse aumento passou de 45%. O café, de 25% de aumento. A energia elétrica, mais de 10%. Então você observa que a inflação divulgada pelo governo ela não corresponde com a realidade do brasileiro. A inflação vivida pelo brasileiro no dia a dia é bem maior do que aquela divulgada pelo governo. Então, nós temos um aumento de custo de vida e cada vez vai ficando mais caro você comprar o básico para a sua sobrevivência. Não fosse suficiente o aumento do custo de vida, nós temos um problema crônico no nosso país, que é o endividamento. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, mais de 80% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. E muitas dessas famílias não conseguirão honrar aquilo que se comprometeram, honrar aquela dívida, pagar aquele dinheiro que tomaram emprestado. E tudo isso piora ainda mais com o peso do custo do crédito de curto prazo, aliado a taxas elevadas de juros. Por exemplo, se você pega o dinheiro do cartão, rotativo do cartão, o cartão de crédito, os juros podem chegar a 400% ao ano. Empréstimos consignados, mais de 4% ao mês. Então é muito caro você tomar empréstimo. As famílias se endividam e essa dívida ela é muito pesada, ela é muito penosa, ela é desproporcional. Na verdade, ela é quase draconiana, porque as taxas de juros cobradas por aquele que toma dinheiro emprestado é muito grave. Por exemplo, a taxa de juros básica do nosso país hoje é de 15%, a taxa Selic. É excelente para quem investe em índices atrelados ao Selic, como por exemplo o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, mas é péssimo para quem toma emprestado. Além disso, um outro problema que nós temos é a defasagem salarial. Observe você que o salário mínimo ele é tratado na Constituição Federal, a nossa Carta Magna, a nossa lei mais importante. Lá no artigo 7º, inciso 4º, ele fala a respeito do salário mínimo, que seria necessário, deveria ser o suficiente para cobrir as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades essenciais. Ou seja, o salário mínimo deveria cuidar de moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer, vestimenta, previdência. Tudo isso deveria ser coberto, tudo isso deveria ser bancado pelo salário mínimo. Contudo, nós sabemos que o salário mínimo atual não passa de R$ 1.600. R$ 1.600, R$ 1.650, algo do tipo. E você pode falar, Rodrigo, esse é um valor considerável, mas é muito pequeno para tudo aquilo que o salário mínimo deveria corresponder. Segundo dados do DIESE, Departamento Estadual de Estatísticas,
o salário ideal para corresponder, para conseguir alcançar tudo aquilo que a Constituição promete, deveria ser, no mínimo, R$ 7.000. Esse deveria ser o valor do salário mínimo brasileiro. Contudo, como eu disse, fica ali entre R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.650. É muito pouco perto daquilo que seria ideal para alcançar de fato saúde, educação, moradia, lazer, transporte, previdência. Então você observa que eu tenho 3 fatores que pioram, agravam a situação do burnout financeiro: aumento de custo de vida, endividamento da população e defasagem salarial. Tudo isso traz para a pessoa um sentimento de impotência financeira. A pessoa sente culpa ao realizar gastos essenciais, como pagar a água, a energia ou fazer compra. A pessoa sente culpa porque ela acha que ela está gastando demais. A pessoa sente ansiedade com relação ao seu futuro financeiro. Isso gera insônia, preocupação para a pessoa, irritabilidade ou cansaço constante, além, é claro, da sensação de falta de controle financeiro. Tudo isso configura ou são grandes indícios de que você está sendo vítima de burnout financeiro. Isso é tão real que, segundo uma pesquisa recente do Serasa, eles ouviram aí aproximadamente 1.200 pessoas, 84% das pessoas já tiveram a sua saúde mental prejudicada por dívidas, por problemas financeiros. 7 em cada 10 brasileiros já perderam o sono por dívidas, nome sujo ou contas acumuladas, bem como 65% dos entrevistados disseram que escondem os seus problemas financeiros dos seus familiares e dos seus amigos. A pessoa tem vergonha do problema financeiro. Esse também é um sintoma de burnout financeiro. A pessoa não fala para o próprio cônjuge que está com problemas financeiros. E ainda mais, muitas pessoas, além de esconderem o problema financeiro, ostentam um estilo de vida que não dão conta. E como eu disse, isso pode levar ao burnout financeiro, ao esgotamento físico e psicológico decorrente da falta de controle das suas finanças. E você pode estar se perguntando, mas Rodrigo, qual seria a solução então para esse problema se é um problema tão grave? Basicamente, eu posso apresentar para você 2 soluções. Uma que é técnica e outra que seria um pouco mais clínica. A solução técnica seria o quê? Você, primeiro, fazer um real controle, um raio-x da sua vida financeira. Você colocar no papel aquilo que entra de dinheiro e aquilo que sai de dinheiro. Quais são os seus ativos, quais são os seus passivos? Da onde vem a sua renda? Para onde vai a sua renda? Isso tem que estar descrito no papel, ou num aplicativo de celular, ou numa planilha de Excel. Dessa forma, você tem um controle maior das suas finanças. Além do mais, se você possui algum tipo de dívida, você precisa renegociar essa dívida. Procure juros mais baratos, procure juros menores. Tente aumentar o prazo de pagamento para que você sobre um pouco mais de dinheiro para você. Se você não tem dívida, não faça de maneira alguma, somente em último caso. Outra coisa que você pode fazer de forma técnica é construir a sua reserva de emergência, a sua reserva de eventualidade. Que nada mais é do que o seu colchão financeiro, o seu bote salva-vida no momento de dificuldade financeira. E o que seria essa reserva de emergência, reserva de eventualidade? Nada mais é do que você juntar, você guardar, você investir pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Então, por exemplo, se você tem um custo de vida de R$ 2.000, multiplique 2.000 por 6. Você terá o valor ideal que você deveria ter a título de reserva de eventualidade. Aonde eu vou colocar esse dinheiro, Rodrigo? Você vai colocar num título de renda fixa com liquidez diária. Por exemplo, Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária. Lembrando, o CDB de um banco tradicional, de um banco bom, não vai colocar em qualquer banco. Então é muito importante que você tenha essa reserva de emergência. E é claro, senhores, para que você faça a reserva de emergência, para que você consiga se livrar do burnout financeiro, você precisa ter dinheiro sobrando. Em que sentido? Para que você consiga investir. Então eu só vou conseguir ter dinheiro para eu montar a minha reserva de emergência se eu gastar menos do que eu ganho ou se eu ganhar mais do que eu gasto. Se você consegue economizar, gastar menos do que você ganha, é um passo interessante e você já tem dinheiro para você investir. Por sua vez, se você está no patamar onde você não consegue economizar nada, você já está no limite, você necessariamente tem que ganhar mais do que você gasta. Então vai fazer um bico, vai conseguir um emprego que você ganhe mais.
Dessa forma, você vai ter uma gordurinha mensal, ou seja, um dinheiro que vai estar sobrando, na verdade estará sendo direcionado para os investimentos. E isso vai te auxiliar a se livrar do burnout financeiro. Se essa solução técnica, se essas dicas técnicas não forem suficientes, você tem que ir para uma solução clínica. Então, se você está tendo burnout financeiro, perca de sono, perca de peso, dor de cabeça, cansaço, irritabilidade, preocupação excessiva envolvendo investimentos, você precisa procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, por exemplo. E um profissional não só de saúde, como psicólogo, como também um profissional financeiro, um assessor de investimentos, um consultor de investimentos, para que eles te ajudem, na parte clínica, na parte de saúde, e outro na parte técnica, na parte financeira, para que você se livre de uma vez por todas dessa uma doença que está acometendo, como eu disse, cada vez mais pessoas. E muitas pessoas sequer sabem que estão passando por uma doença. Então isso é o que eu queria falar com você hoje. Eu falei o que é o burnout financeiro, eu falei dos seus sintomas, cansaço, irritabilidade, esgotamento físico, psicológico, perda de sono. Tudo isso é muito sério. Não deixe que as suas preocupações financeiras interfiram na sua saúde, para que você não seja acometido por essa doença, que parece simples, mas pode levar a consequências graves. Então trate disso. Se esse vídeo trouxe algum valor para você, agregou algum conhecimento, algo novo, relembrou algo que você já conhecia, curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para aquele familiar que talvez esteja passando por essas dificuldades e esteja com esses sintomas. Talvez esse vídeo possa ajudar essa pessoa. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.